Nesse vídeo, eu vou analisar o polêmico filme Deus Não Está Morto, que foi lançado no ano de 2014. E eu vou te mostrar que esse filme, a gente pode aprender com ele algo que, independentemente da nossa crença religiosa, ou até mesmo aqueles que não têm crença, deveria saber. Quer saber mais sobre o filme, sobre essa lição para a nossa vida? Então me acompanhe nesse vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mensagens do Cinema. Eu sou Emerson Ramalho e, conforme eu disse agora há pouco, hoje eu vou analisar o filme Deus Não Está Morto. Esse filme foi a indicação de um aluno que eu tenho. Eu também sou professor de filosofia. E a indicação desse aluno me agradou muito porque é um filme que dá boas análises, boas discussões. Eu preciso dizer que primeiro eu falo sobre o filme e é depois que eu trago a lição dele para a nossa vida. Então é de fundamental importância que você fique nesse vídeo até o final dele. Deus Não Está Morto é um filme norte-americano que foi lançado no ano de 2014. Esse filme é dirigido por Harold Kronk e é estrelado por Kevin Sorbo e também Shane Harper. No filme, o jovem Josh Wheaton, que é interpretado por Shane Harper, se matricula em uma universidade e passa a ter aulas de filosofia com o professor Jeffrey Hudson, que é interpretado por Kevin Sorbo, um professor ateu convicto que exige que seus alunos lhe entreguem uma declaração de que Deus está morto. Josh é o único estudante da classe que se recusa a assinar e por isso o professor exige que ele prove a existência de Deus. Assim, eles discutem sobre o assunto, permitindo que a classe decida quem venceu o debate. E esse filme foi um filme que gerou muito debate e também muita polêmica. Ele foi bem recebido pelos cristãos, mas a crítica especializada em cinema não gostou muito do filme. Ele foi acusado de ser tendencioso. Inclusive, algumas pessoas apontaram uma suposta semelhança entre a história do filme, o roteiro do filme e uma lenda urbana norte-americana que conta uma história bem parecida de um aluno que discute com o professor na escola e ele acaba vencendo esse professor, sob ali aplausos do restante da turma. Então é um filme que realmente gerou muita discussão. Mas enfim, o que a gente pode de fato aprender com essa história? Mas antes eu gostaria de pedir para que você deixasse o like no vídeo, se inscrevesse no canal e também ativasse o sininho das notificações. Nós sempre falamos de filmes, séries e personagens por aqui, que inclusive você pode pedir nos comentários. E Deus Não Está Morto é um daqueles filmes que logo no início dele, logo nas primeiras cenas, nas primeiras sequências, a gente já fica sabendo muito sobre os personagens. Todos eles ali de algum modo são apresentados em algumas de suas características e também opções de vida. A gente fica sabendo principalmente sobre o Josh, que é um estudante cristão, que ele acaba de chegar naquela universidade, e a gente também fica sabendo sobre o professor e principalmente como esse professor ele era visto, inclusive por toda a comunidade ali da universidade, todos os outros estudantes também. A gente já fica sabendo um pouco sobre o professor. E aí a gente já começa a pensar algumas coisas. Por exemplo, o professor Jeffrey, ele era um professor muito arrogante. Inclusive eu vou confessar que eu levei um susto quando ele anuncia que a aula é de introdução ao pensamento filosófico, mas na verdade ele começa a aula daquele jeito. Eu confesso que eu fiquei um pouco assim, assustado. Eu não imagino uma aula de introdução ao pensamento filosófico, nem com aquela temática e muito menos com aquela didática. Mas enfim, o professor, ele chega e impõe aos alunos ali uma visão dele sobre, a partir de uma perspectiva de vida dele, de uma experiência de vida dele que a gente vai conhecer mais tarde. Ele acaba impondo aos alunos ali uma visão dele. E aí nesse ponto eu quero destacar algumas coisas aí, por isso que eu disse que o filme ele é polêmico, porque algumas questões ali já fazem a gente pensar muito. Veja bem, a gente pode inclusive começar a pensar se de fato aquele professor era ateu. E por quê? Porque mais adiante, quando a gente conhece a história toda do filme, a gente percebe que na verdade há ali um ressentimento, há ali uma tristeza, há ali uma revolta, no caso com o aspecto divino, há uma revolta ali, há todo um ressentimento. Isso é importante por quê? Porque veja bem,
Eu imagino que uma aula de introdução ao pensamento filosófico, ela vai abordar a temática por uma perspectiva diferente. Veja bem, a filosofia, ela não é para impor nada. A filosofia, ela não é para aprisionar mentes. Muito pelo contrário. A filosofia é o espaço da reflexão, é o espaço do diferente, da diversidade, é o espaço da multiplicidade de visões, de pensamentos. Ou seja, a filosofia é para ampliar nosso mundo, é para libertar mentes. Logo no início do filme, logo na primeira aula do professor Jeffrey, ele já coloca alguns nomes ali no quadro e vai, a partir desses nomes, dizer que aqueles pensadores ali, aqueles grandes pensadores da humanidade ali, que aquelas pessoas, elas eram todas, vamos dizer assim, optaram por ser ateus e que, portanto, aquilo configurava uma ideia que nós deveríamos ter de que Deus não existe. E aí a gente vê uma série de questões que nos levam a pensar muito. Primeiro, que como o professor Mário Sérgio Cortella, tão famoso aí nas redes sociais, sempre nos diz, o conhecimento ele serve para encantar. Outra coisa que eu faço questão de enfatizar também, e aí eu vou trazer um outro pensador, o físico alemão importante aí para a questão da descoberta da energia nuclear, Max Born, chegou a dizer também que a crença em uma verdade e a crença de que nós estamos de posse dessa verdade estaria na origem de todos os males. Então, quando a gente olha para aquela aula, para aquela introdução ali do pensamento filosófico, a gente vê que tem muitos equívocos ali por parte do professor. É impossível não considerá-lo arrogante. E o professor Jeffrey, ele acaba pedindo para aqueles alunos ali, muitos deles, que acabassem negando seus valores em nome da aula. Ou seja, ele colocou ali até numa situação de imposição de poder. Se você não negar, pode ser que você seja, inclusive, reprovado. O Josh ficou muito incomodado com aquela situação, que ele era um garoto que tinha fé, e ele, depois da conversa com o reverendo Dave, ele acabou decidindo entrar no embate com o professor. Que embate é esse? Um embate que foi proposto pelo próprio professor. Que o professor disse para o Josh, já que você não assina o documento de que Deus está morto, então caberia a você provar a existência de Deus. E aí o Josh, depois com a conversa com o reverendo, ele acaba aceitando e indo para esse debate. Aí, também é interessante observar que o professor, quando usa essa ideia de que Deus não está morto, parece que ele também se equivocou um pouco. E por quê? Porque isso é um conceito de Nietzsche, onde Nietzsche vai anunciar para a gente ali, através principalmente de Zaratustra, ele vai anunciar para a gente essa ideia da morte de Deus. Isso é um conceito muito complexo. Isso é um conceito que nos leva a pensar, por exemplo, na questão do niilismo, que aí nos leva a outros conceitos também dentro da obra nietzschiana. Não é algo tão simples assim. É claro que o professor, em determinado momento, diz assim, isso é só uma metáfora. Mas ele não aprofunda nesse pensamento, então passa uma ideia mesmo de que fosse algo muito simplório. E se tem uma coisa que Nietzsche não é simplório. E quando Josh e Jeffrey começam o debate, cada um vai defender a partir do seu ponto de vista. Josh vai defender a partir da sua fé e Jeffrey sempre partindo da razão, para poder defender a ideia de que Deus está morto e o outro de que Deus ainda estaria vivo. Mas enfim, quando eu observo o debate dos dois, eu fico observando algo que é muito interessante. Eu vejo fraturas nos dois argumentos. Como assim? Eu chego até a dizer que o debate deles não foi um debate que evoluiu para uma condição saudável. Chegou em determinado momento em que eles estavam, no meu entendimento, era quase brigando. Então assim, e quais são essas fraturas que tem nos argumentos deles? Veja bem, qualquer pessoa que estudou um pouquinho de lógica sabe que alguns argumentos podem parecer verdadeiros, mas na verdade são falaciosos. Posso dar como exemplo um tipo de argumento que é conhecido como argumento ad hominem. Esse argumento é aquele tipo que você, quando não consegue combater o que o seu oponente fala, você ataca a pessoa. Ou seja, é um argumento falacioso. Com relação ao debate dos dois, do professor Jeffrey e do estudante Josh, eu consigo ver falácias dos dois lados. Veja bem, quando o professor coloca os nomes daquelas pessoas, daqueles pensadores no quadro, e a partir daquilo vem defender a ideia de que porque aqueles pensadores são ateus, nós também deveríamos ser,
Isso é uma falácia, porque isso é um apelo à autoridade daquelas pessoas. Ou seja, ele parte de uma premissa meio assim questionável, de que já que aquelas pessoas super inteligentes são ateístas, então você também deveria ser. Pro lado do Josh, ele também demonstrou um argumento ali que é um pouco difícil de aceitar. Veja bem, o Josh em determinado momento ele chegou a dizer que se não tem Deus na nossa vida, então nós não teríamos motivos reais para sermos sujeitos éticos, para sermos sujeitos morais. Ora, é claro que é inegável que Deus sempre foi e é uma referência ética para boa parte do planeta. Mas dizer que não há um motivo real para sermos éticos, para seguirmos códigos morais, se não tivermos Deus na nossa vida, isso também é falacioso. Porque a reflexão ética, ela pode, por exemplo, vir como uma preocupação com outra pessoa, como uma preocupação com o local onde eu vivo, com o mundo que eu habito. Então a reflexão ética, ela pode acontecer também, por exemplo, em relação às outras pessoas. Eu quero aqui até trazer um pensador que é da escola de Frankfurt, da terceira geração, já um contemporâneo, um alemão chamado Jürgen Habermas. E ele vai trabalhar com essa questão da ética, da razão comunicativa, e ele vai propor para a gente uma ética discursiva, ou seja, uma ética do acordo. Então eu posso fazer um acordo com uma outra pessoa, fazer um acordo com uma instituição. Então, assim, nesse sentido, a gente pode sim pensar uma reflexão ética que não seja a partir de uma matriz religiosa. Então, nesse sentido, no debate deles ali, os dois usaram argumentos que são, sim, questionáveis. Eu chego até a dizer que o Josh, ele não venceu o debate. Ele acabou vencendo, foi o professor, que aliás tinha que ser vencido mesmo, um professor muito arrogante. Inclusive o professor era arrogante em todos os contextos que ele vivia, com os amigos, inclusive com a própria namorada. A gente vê isso claramente no filme. E por que o Josh não venceu o debate? Veja bem, porque aquele debate ele não pode ser vencido por ninguém. E é simples, aquilo trata-se de uma aporia. O que é uma aporia? Esse é um termo conhecido desde a antiguidade. Aporia é quando há uma discussão onde não podemos chegar a uma conclusão segura, onde é um assunto que vai gerar assim algo que é de fato inconclusivo. Eu não posso chegar a um resultado final. Então veja bem, essa discussão a que eles empreenderam ali, aquele debate, aquilo ali é uma aporia. Então não há muito assim claramente como solucionar aquela questão. E quando a gente olha para esse filme, tem um aspecto nele que é muito interessante, que praticamente todas as personagens demonstram. Do que eu estou falando? É de uma certa insensibilidade. Quando a gente olha, por exemplo, o professor Jeffrey, quando a gente olha, por exemplo, para a personagem da repórter, que em determinado momento ela chegou a ser insensível também com outras pessoas, até porque ela estava passando uma situação muito difícil. Quando a gente olha, por exemplo, para o Mark, que sequer ia visitar a mãe dele, e que chegou, inclusive, a desprezar a namorada que estava doente, passando uma situação muito difícil. A gente pode olhar também na relação do Martin, aquele estudante estrangeiro com o pai também. Quando a gente olha para aquela garota também com o pai, que eram assim, que acreditavam em uma outra religião diferente, ela queria fazer uma mudança, se entregar a uma outra fé. E o pai dela também muito insensível ali. Então assim, essa questão da falta de sensibilidade, ela está presente em vários personagens e em todo o filme. E isso já é uma coisa que nos leva a pensar que nós precisamos resgatar isso nas nossas vidas. Essa questão de ser sensível ao outro, de reconhecer que o outro tem desejo diferente, que o outro pensa diferente, de que o outro pode querer ter uma vida diferente da nossa. E assim a gente já compreende o que a gente pode aprender com esse filme. Em primeiro lugar, é que há uma multiplicidade de visões de mundo. Essa multiplicidade nos leva a caminhos diferentes. Veja bem, uma pessoa que hoje se entrega ao ateísmo, pode ser que no futuro ela venha a se converter e se tornar uma pessoa religiosa, ela venha a se fortalecer na fé. O contrário também pode acontecer. Uma pessoa que tinha muita fé pode deixar de tê-la. Então, nós vivemos um mundo onde há um movimento muito grande, há uma multiplicidade muito grande. Também há a possibilidade de uma pessoa se iniciar em uma religião e depois mudar e passar a crer em outra, passar a seguir outra.
Veja bem, e a questão da sensibilidade que eu disse antes é até importante nesse sentido, da gente reconhecer o outro como um ser que está mesmo se movimentando, que tem muito desejo, que quer viver uma vida e também ser feliz do seu jeito. A segunda questão, e aí eu acho que é fundamental e que a gente precisa aprender desde pequeno e fortalecer isso na nossa vida, é a questão de nós aprendermos a não sermos intolerantes. Veja bem, a intolerância com o credo do outro, isso nos leva a ter muitos problemas. Já que a gente vive esse contexto de multiplicidade, nós temos que ter um olhar para o outro que nos leve a compreender essas diferenças. É claro que eu não estou dizendo aqui que uma pessoa não pode fazer um trabalho de evangelização. Claro que pode. Também não estou dizendo que uma pessoa não pode expor as suas ideias, expor as suas crenças, as suas visões de mundo. Claro que pode. Cada um pode defender, sim, o seu ponto de vista, inclusive buscar trazer pessoas para o seu lado, buscar converter pessoas. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ser intolerantes, é julgar o outro, inferiorizar o outro, porque isso de fato traz muitos transtornos para o mundo todo. Assim a gente pode de fato pensar que se o que te alegra é crer, então creia. Se o que alegra o seu coração é não crer, então não creia. Cada modo com sua característica, cada modo com sua importância, cada modo com sua beleza. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Você concorda que é de fundamental importância que nós não sejamos intolerantes? Que nós aprendamos a respeitar o credo religioso, ou então até mesmo o ateísmo das pessoas, para que nós possamos conviver bem? Escreva aí nos comentários que eu vou amar saber a sua opinião. E mais uma vez, eu quero agradecer muito por você ter assistido esse vídeo até o final. Muita reflexão e muito cinema para você.